Esther 5, verso 9. Amém? A gente vai ler hoje, vai fazer um estudo bem longo, eu vou ler com vocês até o capítulo 8. Mas não fica muito apavorado não, que antes da meia-noite eu deixo todo mundo embora. O Deus que reverte o irreversível. Algo irreversível, é bem claro, não é? É aquilo que não pode ser revertido. A ideia básica é de que não pode se voltar atrás, não pode mudar o plano, as circunstâncias não mudam, elas são irreversíveis. Quando um médico chega para você e fala, infelizmente a sua enfermidade é irreversível, então não tem como mudar. Reversível ou reverter é desfazer algo que já foi feito, que já foi construído. Então a gente diz assim, olha, nossa, ele conseguiu reverter a situação, ou ele reverteu o prejuízo em lucro. Quem de vocês já ouviu falar da Guerra dos 6 Dias? Já ouviram falar sobre essa Guerra dos 6 Dias? Foi uma guerra que durou 6 dias, por isso ela é chamada de a Guerra dos 6 Dias. A data está aí para você ver, nos dias 5 a 10 de junho de 1967. Essa batalha, ela foi realizada entre todo o mundo árabe contra Israel. Se você se lembra, eu já tenho falado isso, em 1948, depois de quase 2000 anos, o povo judeu espalhados pelo mundo inteiro, eles tiveram o privilégio de serem, pela ONU, reconhecidos como uma nação. Então, em 1948, eles voltaram, e desde lá, então, muitos judeus têm voltado para Israel, porque os judeus creem na Bíblia, eles creem que aquela terra foi dada para eles, e 19 anos depois, 1967, os árabes disseram, a gente não quer esse povo aqui não. Eu vou ter que virar minhas costas aqui para filmar, só para mostrar algumas coisas para vocês, mas olha, esse pedacinho piquititico aqui, ó, é Israel, e o Egito ao sul, Sudão, tudo aqui na África, a Arábia Saudita, mais ao leste, né? A Jordânia, ao leste também, e a Síria, Iraque, Irã. Irã é onde nós estamos estudando a nossa história, a antiga Pérsia. Então veja, todo esse mundo colorido aqui, olha, se uniu, fez um ajuntamento de nações contra a nação de Israel. Todos liderados pelo presidente do Egito, chamado Gamal Abdel Nasser, e ele proclamou isso em alto e bom tom, de que enquanto ele não destruísse, riscasse do mapa os judeus, ele não sossegaria. Então, essa Guerra dos 6 Dias, teve de um lado Israel, e basicamente do outro lado, o Egito, a Síria e a Jordânia, ajudados por esses outros países, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita, Argélia e Sudão. E do outro lado, sozinho, e eu quero colocar bem entre aspas, sozinho, estava Israel. Mas olha o que Deus tem dito ao longo dos anos para Israel: um só de vocês faz fugir 1000, pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês conforme prometeu. Então, na verdade, Israel não estava sozinho. Eu fico maravilhado com essa batalha, eu leio algumas coisas, eu fico grato por ter um Deus vivo e verdadeiro, e esse é o motivo de eu compartilhar esse texto com vocês. No dia 5, quando deflagrou a guerra, Israel foi bem esperto. Esse general Ezer Eisman, que depois ele se tornou presidente de Israel, ele operou de maneira bem sábia. Ele colocou seus aviões logo de manhã e voaram para o sul, sem que o Egito percebesse, e eles destruíram 304 aviões, da frota de 340 aviões do Egito. O que é interessante, olha a mão invisível de Deus. O presidente lá, o rei da Jordânia, passou um rádio, porque eles eram aliados, eles estavam mancomunando esta guerra contra Israel, e o rei da Jordânia passou um rádio para o rei do Egito se preparar, porque Israel estava indo em direção a atacar. Mas sabe o que aconteceu? Num dia anterior,
o Egito mudou os códigos do rádio e não pôde ouvir. Então foram pegos despreparados. Depois, quando perguntaram para o general Ezer, como que vocês conseguiram isso? Como que essa batalha foi tão desastrosa para o Egito e vocês não tiveram nenhuma perda? Ele parou, olhou para o chão, depois ele ergueu os olhos para o céu e disse: foi o dedo de Deus. Eu quero compartilhar 3 milagres, tem muitos outros, mas esses 3 para mim foram selecionados, porque a mão de Deus operou de uma maneira tremenda, porque Israel não estava sozinho. Porque Deus tem falado para eles ao longo do Velho Testamento: não temas, eis que eu estou com vocês, não temas. E a intervenção divina foi tremenda ao proteger Israel. O primeiro milagre que eu quero contar para vocês: um comboio estava vindo um comboio judeu, de israelitas, estava vindo em direção a uma região em que eles iriam levar suprimento para os soldados. E de repente, o comandante estava na frente com o seu jipe, e de repente, ao seu lado, uma jovem cabo levantou-se e disse: para, desvia! E o comandante continuou dizendo: mas não tem nada pela frente. E ela está dizendo: olha, uma barreira de fogo, desvia! Como o comandante gostava daquela jovem no sentido de que ela era um soldado competente, e o caráter dela, ele desviou. E quando o comandante desviou, todo o comboio que vinha atrás fez o mesmo trajeto e seguiu. Somente o último jipe, que estava lá atrás do comboio, não percebeu e seguiu em frente. Quando ele seguiu em frente, ele foi explodido. E depois perguntaram: o que aconteceu? O Egito disse: nós minamos todo aquele campo e queríamos que essa frota fosse toda destruída. Será que aquela coluna de fogo que aquela jovem viu foi um acaso? Foi uma alucinação? Ou foi Deus quem guiou o seu povo para que eles não fossem destruídos? Um outro milagre que eu acho incrível aconteceu com esse capitão Gerson Salomão. Ele disse que a sua unidade estava batalhando contra os árabes e toda a sua unidade foi destruída. Só ele ficou mais alvejado e estirado no chão. Ele percebeu que das montanhas surgiram vários árabes que vieram na direção dele, engatilharam seus rifles, estavam prontos para matá-lo. E de repente eles viraram as costas e saíram todos correndo. Ele não entendeu por que aconteceu aquilo. E de repente, judeus soldados o encontraram, Salomão, deram socorro para ele, o levaram para o hospital. E quando ele estava lá, depois de umas 4 semanas, a guerra já tinha acabado, uma delegação da ONU veio visitá-lo. E conversando com ele, eles disseram: nós conversamos com os oficiais árabes e perguntamos: vocês tiveram nas mãos a oportunidade de matar um oficial judeu, por que vocês não fizeram? E os oficiais árabes, se fossem os judeus que tivessem contado essa história, a gente poderia até duvidar, mas os oficiais árabes disseram: ele não estava sozinho, nós vimos milhares de anjos em volta deles, em volta do Salomão, do oficial judeu, e o que coube a nós foi virar as costas e fugir. Será que isso foi uma coincidência? Tem um terceiro milagre que eu alistei aqui, que eu achei surpreendente também. Uma outra unidade de judeus estava batalhando e foi totalmente dizimada, e apenas um soldado sobrou. De repente, quando ele olha, centenas e centenas e centenas de soldados árabes vieram em direção a ele, com as mãos levantadas, gritando: nós nos rendemos. E aquele soldado com os olhos arregalados, sozinho diante daquela multidão, conduziu todos aqueles árabes para a base. Quando ele foi caminhando na frente, e os soldados árabes com mãos levantadas seguindo ele, quando eles entraram na base, todos os soldados judeus ficaram estupefatos, sem saber por que estava acontecendo. E o comandante veio conversar com os árabes e perguntou: o que aconteceu? Por que vocês se renderam a um soldado?
E eles disseram, ele não estava sozinho. Ao redor dele havia centenas e milhares de outros soldados. Nós não podíamos contra eles. Meus queridos, Isaías e os outros profetas sempre falaram para Israel, você é o meu... Claro que quando eu falo que é o profeta quem está falando, é Deus quem fala através do profeta. O profeta era a boca de Deus. Mas olha o que Deus diz, você é meu, falando isso para Israel. Eu o escolhi e não o rejeitei, por isso não tema, pois eu estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Todos os que o odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Somente um Deus soberano, e eu quero que você guarde isso no seu coração. Somente um Deus soberano tem poder para reverter os planos malignos, maldosos dos inimigos que tentam de todas as maneiras destruir o povo de Deus, seja no passado, seja no presente. O nosso Deus é soberano, Ele é todo poderoso, Ele está no controle, nada passa despercebido a esse Deus. Por isso estudamos o livro de Esther, eu vejo a mão desse Deus soberano, embora ele não esteja escrito literalmente aqui, não há nenhuma menção objetiva desse Deus, mas ele está tão presente, ele está tão atuante. Por isso eu quero ver com você alguns fatos importantes, que mostram esse Deus, que tem poder para reverter o irreversível. Como a gente já estudou até agora, número 1, 2, 3, 4 e 5, mostra como essa mão de Deus está guiando o povo dele. Primeiro, a escolha de Esther para ser rainha, vai contra todo o bom senso. Então, somente um Deus poderoso poderia colocar Esther, uma fugitiva, uma exilada, uma judia, mulher, na situação que ela estava no trono. E nós cremos nisso. O próprio plano daquele pessoal lá para assassinar o rei Xerxes, que foi escutado, descoberto por Mardoqueu, está a mão de Deus também. Como é que ele estava no lugar certo, na hora certa, para escutar esse plano? Nós vimos também que o longo prazo, se você percebeu, quando Amã fez aquela proposta para o rei de destruir aquele povo, ele marcou um prazo. Lembra que lançou em sorte? Purim, isso dava um ano. Então, até mesmo esse ano de preparação, está a mão soberana de Deus, para que desse os meios para que Israel pudesse se defender. O próprio favor de Xerxes, lembra que a própria rainha diz, olha, todo mundo sabe, está escrito na lei dos persas, que ninguém pode entrar na sala do trono sem ser chamado, porque perde a cabeça. E a rainha Esther foi, porque o povo de Deus estava orando com ela. Então o rei estendeu o cetro, e tudo nisso nós estamos vendo a mão de Deus. E depois o próprio convite da rainha Esther, lembra? Ela convidou o rei para um jantar, e convidou Amã também. Eles jantaram, e ela falou assim, tem mais um jantar preparado para vocês. E aí então começa a nossa história de hoje. Quais são esses fatos? O primeiro fato importante que eu quero que você guarde no seu coração hoje à noite, é que o tempo está nas mãos de Deus. Repete isso comigo. O tempo está nas mãos de Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Ele não está preocupado com as horas, com os dias, semanas, meses, anos. O tempo corre de acordo com a vontade de Deus. Duas consequências bem interessantes nessa demora, nessa delonga de Esther, não contar logo de pronto para o rei o que ela estava pedindo. Deixe-me fazer a leitura com você. 5 de Esther, 9 até o 14. Naquele dia, Amã saiu alegre e contente, mas ficou furioso, quando viu que Mardoqueu, que estava junto à porta do palácio real, não se levantou nem mostrou respeito, reverência em sua presença. Amã, porém, controlou-se e foi para casa. Reunindo seus amigos e Zeres, sua esposa, Amã vangloriou-se de sua grande riqueza, de seus muitos filhos, e de como o rei o havia honrado e promovido acima de todos os outros nobres e oficiais. E acrescentou Amã, além disso,
sou o único que a rainha Ester convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela lhe ofereceu. Ela me convidou para comparecer amanhã com o rei, mas tudo isso não me dará satisfação enquanto eu vir aquele judeu Mardoqueu sentado junto à porta do palácio real. Então Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos lhe sugeriram: mande fazer uma forca de mais de 20 metros de altura, e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Assim você poderá acompanhar o rei ao jantar e alegrar-se. A sugestão agradou Amã e ele mandou fazer a forca. Veja, a primeira consequência é que o ódio desse homem está aprofundando. Por isso eu digo que o tempo está nas mãos de Deus. Eu creio que Deus muitas vezes, Ele usa o tempo para dar oportunidades para as pessoas se enrolarem cada vez mais no seu pecado. A gente costuma dizer assim, olha, vai dando corda, não é isso que a gente usa, essa expressão? Deus faz isso muitas vezes também. Ele vai dando cordas para que as pessoas, no seu pecado, quando não há arrependimento, quando não há quebrantamento, de uma só vez, pum, as pessoas são destruídas. Lembra quando Deus chamou Abraão e disse, olha, eu vou destruir os cananeus por causa do pecado deles. Mas Deus diz assim, eu não farei isso ainda agora. A maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Deus vai dando, sabe, oportunidade para as pessoas se infiltrarem, se embrenharem no pecado de tal maneira que elas ficam tão enroladas que o juízo de Deus vem e de repente, sem menos esperar, arranca com tudo. É por isso que Deus, que tem o controle do tempo, permitiu que Ester fosse delongando o seu pedido para que Amã pudesse cada vez mais revelar o coração maldoso e perverso que ele tinha. Eu acho incrível que muitas pessoas são como esse homem, tem tantas coisas para louvar a Deus, para engrandecer a Deus, para dizer, nossa, mas eu tenho coisas demais. Mas às vezes uma pequena coisa que ele não conquistou, que ele não possui, que ele não tem, tira todo o prazer daquilo que ele poderia estar agradecendo a Deus. Por isso, cuidado. Não tenha um coração perverso, não tenha um coração de ingratidão por tantas coisas que Deus já tem dado a você. Em segundo lugar, eu creio que Amã, ele foi justamente instigado pela sua esposa para que ele construísse uma forca. Veja, o ódio, ele não consegue esperar. Ele não conseguia olhar para Amã e esperar 1 ano para que ele fosse destruído, tinha que ser agora. E ele aceitou aquela sugestão, não uma forquinha qualquer, uma forca de 25 metros, talvez para que até lá do palácio todas as pessoas pudessem ver o enforcamento de Amã. Então, parece que há um complô que não tem como mudar isso aqui, não tem como reverter essa situação. Mas lembra que Deus tem o tempo nas suas mãos e esse fato é extremamente importante. Quando você tentar se desesperar, lembra disso. O tempo está nas mãos de Deus. Segundo fato importante que eu quero compartilhar com você nessa noite. Qualquer situação pode ser revertida pelo poder de Deus. Não há situação que seja além da capacidade de Deus. Vamos por parte aqui. Primeiro, 6, do 1 ao 9. Olha, você lembra lá no primeiro capítulo, quando Mardoqueu descobriu a trama para matar o rei, ele contou para a rainha Ester contou para o rei, houve uma investigação, apurou-se a verdade e eles foram executados. Mardoqueu foi recompensado? Não. A Bíblia diz apenas que aquilo foi registrado no livro das crônicas do rei. Agora veja a leitura do capítulo 6. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Por isso ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado e que o lessem para ele. Tem muitos aqui, como a dona Shirley, que quando perde o sono, conta carneirinhos. Não é verdade? O rei
ele gostava de passar as madrugadas ouvindo os feitos daquilo que ele havia feito. Por isso ele mandou trazer o livro das crônicas para ler as coisas boas que ele tinha feito, o que tinha acontecido no seu reino. Será que isso foi por acaso ele ter perdido o sono? Ou será que é a mão invisível de Deus que não permitiu que ele dormisse e pedisse para ler as crônicas? Olha comigo o versículo 2. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, 2 dos oficiais do rei, que guardavam a entrada do palácio e que tinham conspirado para assassinar o rei Xerxes. E o rei então perguntou: que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Seus oficiais responderam: nada lhe foi feito. O rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Amã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu na forca que ele havia preparado. 2 pessoas não dormiram naquela noite. O rei, porque perdeu o sono, talvez pensando no que a rainha Ester queria pedir para ele, e o Amã, que deve ter passado a noite dando instrução para os carpinteiros para construir a forca, e ele nem esperou amanhecer para ele pedir ao rei para enforcar o Mardoqueu. E quando informaram para o rei, versículo 5, Amã está no pátio. O rei disse: venham, façam-o entrar. Entrando Amã, versículo 6, o rei lhe perguntou: o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? E Amã pensou com seus botões: quem é o cara que o rei quer honrar? Sou eu, não existe outro, eu sou esse cara. Veja comigo, a quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? Por isso ele respondeu ao rei: ó rei, ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que tragam um manto do próprio rei, e o cavalo real que o rei montou, e que ele leve o brasão ou a coroa do rei na cabeça, e em seguida sejam o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei, e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. O rei ordenou então a Amã: vá, depressa, apanhar o manto e o cavalo, e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do rei, do palácio real. Não omita nada do que você recomendou. Então Amã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio real. Amã, porém, correu para sua casa, envergonhado, e contou a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo o que lhe havia acontecido. Tanto os seus conselheiros como Zeres, sua mulher, lhe disseram: visto que Mardoqueu, diante de quem você começou a sua queda, é de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo. Sem dúvida, você ficará arruinado. E enquanto ainda conversavam, chegaram os oficiais do rei e às pressas levaram Amã para o banquete que Ester havia preparado. Então veja, a Bíblia é muito clara em dizer: quem se humilha será exaltado. E Deus exaltou Mardoqueu. E quem se exalta será humilhado. E Deus humilha publicamente aquele homem orgulhoso, perverso, que queria destruir o povo de Deus. É incrível isso. E aqui então, capítulo 7, nós vemos a delação premiada de Ester. Olha que diz a palavra: o rei e Amã foram ao banquete com a rainha Ester. E enquanto estavam bebendo vinho no segundo dia, o rei perguntou de novo: rainha Ester, qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual é o seu desejo, mesmo que seja metade do reino? Isso lhe será concedido. Então a rainha Ester
respondeu: se posso contar com o favor do rei, e se isto lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo. Meus queridos, eu fico maravilhado de ver essa jovem, como que ela é sábia, como que Deus tem dado a ela condições. Ela não chegou apontando o dedo para Amã, que é o que muitas vezes acontece quando nós vamos sentar para resolver problemas entre irmãos. Eu sento com um, com o outro, eu oro, eu falo: olha, vamos falar do problema, e logo já tem a mão em riste, dizendo: é porque ele fez isso, é porque ela fez aquilo. Mas olha como Esther é tão sábia, ela não acusa Amã, ela toca no coração do seu rei, pedindo pela sua vida, pela vida do seu povo. Agora, a sabedoria dela, ela ainda não tinha dito de que povo ela era. Amã não sabia que ela era uma judia. Versículo 4: pois eu e o meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. Tentem imaginar, meus queridos, quando a rainha diz que a vida dela corre perigo, que tem alguém que está tramando em matá-la. Eu não sei vocês, mas eu tento imaginar que esse rei já está chutando os baldes por todos os lados. Ele está desesperado, ele já quer saber quem é essa pessoa. O rei Xerxes perguntou à rainha Esther: quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde está ele? Depois de todo o terreno preparado, depois que ela tocou no coração do seu marido, então agora ela acusa, ela faz a delação do inimigo. Amã não sabe que é ele nem está imaginando o que vai acontecer. Mas o versículo 6 diz: o adversário e inimigo é Amã, esse perverso. Diante disso, Amã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Eu fico imaginando como ele olhou para a rainha. Ele não sabia. A Bíblia diz que o orgulho precede a ruína, a destruição. E esse homem não conhece o Deus de Israel, o Deus que pode reverter aquilo que é irreversível. Porque a lei dos persas não podia ser mudada. Ele estava muito confiante. Ele era o principal, o bambambam. Ele achou que ia chegar de manhã, pedir para o rei para enforcar Mardoqueu e iria para o banquete satisfeito, porque teria matado aquele que não se reverenciava, que não se dobrava diante dele. E aí então vem a condenação desse homem perverso. Versículos 7 a 10. Furioso, o rei levantou-se, deixou o vinho, saiu dali e foi para o jardim do palácio, e percebendo Amã que o rei já tinha decidido condená-lo, ficou ali para implorar por sua vida a rainha Esther. E voltando o rei do jardim do palácio ao salão do banquete, ele viu que não podia ter visto. Amã havia se prostrado diante de Esther. E o rei entendeu que aquele miserável, aquele perverso, estava tentando estuprar a rainha. É isso que eu entendo aqui. Ele diz assim: e voltando o rei do jardim do palácio ao salão do banquete, viu Amã caído sobre o assento onde Esther estava reclinada. Então exclamou: chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença, em minha própria casa? Mal o rei terminou de dizer isso, alguns oficiais cobriram o rosto de Amã. Isso significa que o destino dele estava selado. E um deles, um dos oficiais, chamado Arbona, que estava a serviço do rei, disse: há uma forca de mais de 20 metros de altura junto à porta de Amã, que ele fez para Mardoqueu, aquele que intercedeu pela vida do rei. Então o rei ordenou: enforquem-no nela. Assim Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. O Deus Todo-Poderoso, que não aparece explicitamente no livro de Esther, está soberanamente operando, agindo, protegendo, cuidando e zelando do seu povo. E o capítulo 8, do 1
ao 8, mostra essa reversão dos planos malignos de destruir o povo de Deus. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Ester todos os bens de Amã, o inimigo dos judeus, e Mardoqueu foi trazido à presença do rei, pois Ester lhe dissera que ele era seu parente. O rei tirou o seu anel selo, que havia tomado de Amã, e o deu a Mardoqueu, e Ester o nomeou administrador dos bens de Amã. Mas Ester tornou a implorar ao rei, chorando aos seus pés, que revogasse o plano maligno de Amã, o agagita, contra os judeus. Então o rei estendeu o cetro de ouro para Ester, e ela se levantou diante dele e disse: se for do agrado do rei, se posso contar com o seu favor, e se ele considerar justo que se escreva uma ordem revogando as cartas que Amã, filho do agagita Amedata, escreveu para que os judeus fossem exterminados em todas as províncias do império. Pois como suportarei ver a desgraça que cairá sobre o meu povo? Como suportarei a destruição da minha própria família? O rei Xerxes respondeu à rainha Ester e ao judeu Mardoqueu: mandei enforcar Amã e dei os seus bens a Ester, porque ele atentou contra os judeus. Escrevam agora outro decreto, em nome do rei, em favor dos judeus, como melhor lhes parecer, e selem-no com o anel selo do rei, pois nenhum documento escrito em nome do rei e selado com o seu anel pode ser revogado. Aquela primeira lei de matar os judeus não podia ser revogada, mas o rei deu permissão de escrever uma nova lei, dando aos judeus em todas as províncias do reino o direito de se armar e defender contra os seus inimigos. Por isso, até hoje, esse dia é comemorado pelos judeus, é chamado a festa do Purim, em que os judeus saem às ruas e comemoram o dia da vitória, porque o restante do livro vai mostrar isso. A gente não vai ler todo o livro hoje, fique tranquilo, mas o restante do livro mostra como Deus age para reverter a situação, a circunstância do seu povo, e dar para o seu povo a vitória. Deus é maravilhoso. E lá no capítulo 10, o rei Xerxes impôs tributos a todo o império, até sobre as distantes regiões costeiras. Todos os seus atos de força e de poder, e o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei dera autoridade, estão registrados no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia depois do rei Xerxes. Era homem importante entre os judeus e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Quem tenta destruir o povo de Deus, tem Deus como inimigo. Esse é o terceiro fato e último fato que eu quero que você guarde no seu coração. Quem tenta contra o povo de Deus, tem Deus como seu inimigo. Por isso, fique tranquilo. Quando alguém falar mal de você, quando alguém tentar puxar o seu tapete, não procure vingança com suas mãos. Coloque isso diante do trono de Deus. Deus tem o tempo. É Ele que controla o tempo. O tempo pertence a Ele. E Ele tem poder para reverter qualquer situação. Ele disse lá em Gênesis, quando Ele chamou Abraão e falou para Abraão que iria fazer dele uma grande nação: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Eu acho interessante que tanto os conselheiros de Amã, quanto a sua esposa, entenderam isso, e disseram para Amã: pisaste na bola, mexeste com fogo. Se o cara é judeu, você não pode vencê-lo. A sua ruína está decretada. Judeus são protegidos por Deus. Mardoqueu era judeu. Logo, mexer com Mardoqueu era brincar com fogo. Meu querido, você é protegido por Deus. Amém por isso?
Você é o povo dele. Você faz parte da igreja do Senhor Jesus. Logo, mexer com você é brincar com fogo. Acredite nessa verdade. Quem tenta destruir o povo de Deus, tem Deus como seu inimigo. Sabe como foi a morte de Amã? Ele foi empalado e colocado na sua forca. Sabe o que é ser empalado? É um método tão terrível de morte, em que os povos antigos usavam, em que uma estaca era introduzida pelo ânus da pessoa e varava na boca. Quem tenta destruir o povo de Deus, tem Deus como seu inimigo. Sabe quais foram algumas das consequências da guerra dos 6 dias? Os estados árabes perderam mais da metade do seu material bélico. Eles ficaram arrasados. O Egito perdeu num só dia quase toda a sua frota de avião. Os egípcios não puderam mais fazer nada, porque dos 340, 304 foram destruídos, totalmente destruídos. E não puderam lançar voo, porque todas as pistas foram bombardeadas. Preste atenção, Israel estava sozinho contra 8 nações. Sabe quantos soldados Israel perdeu? 766, eu coloquei 750 aqui para arredondar. 766 soldados. Uma nação que estava sozinha. Sabe quantos soldados a Liga das Nações Árabes perderam? 18.000. O presidente do Egito, que tinha arrotado com tanto orgulho, queria riscar do mapa a nação de Israel, teve que ser impeachmentado. Ele abandonou o cargo de presidente porque ficou tremendamente envergonhado por causa da sua derrota. O mundo islâmico, desde então, tem odiado Israel. Eles não mudaram de ideia. Eles continuam desejosos de riscar do mapa a nação de Israel. Eles vão conseguir? O que eu posso aplicar nesse texto para nós? O que nós podemos trazer hoje à noite para o nosso coração? Em primeiro lugar, eu quero que você aprenda a levantar os seus olhos. Nós temos uma tendência de olhar muito para perto. A gente não consegue adentrar o mundo espiritual e ver que há um Deus lá em cima, um Deus que é vivo. Nós ficamos muitas vezes lamentando com as nossas circunstâncias e esquecemos de que há um Deus que zela por nós, um Deus que nos ama. Eu fico encabulado com o fato de que várias vezes Deus fala para Israel: eu amo vocês, porque eu tenho uma aliança com Abraão. E eu fiquei pensando, se Deus ama Israel por causa de Abraão, imagina, meus queridos, o quanto Ele nos ama, porque nós somos o povo do Filho dEle, nós somos o povo de Jesus, porque Deus amou o mundo. Esse mundo não pode ser o mundo todo, como nós já aprendemos. Deus amou você, a igreja, e Ele deu Jesus para morrer por você, para que você fosse resgatado, para viver a eternidade com Ele. Aprenda a levantar os olhos, saia da sua circunstância, saia da sua miséria, aprenda a acreditar que há um Deus que tem o controle de todas as coisas. Segundo lugar, um dia, talvez você não esteja sendo recompensado agora, Mardoqueu não foi recompensado na hora, mas há um Deus que tem um tempo nas suas mãos, e tudo que eu e você faz, está sendo registrado no livro das atas do reino, não de Amã, não de Xerxes, mas do nosso rei, o Senhor Jesus. A Bíblia diz que um dia, todos nós, cristãos, não está falando dos incrédulos, 2 Coríntios 5,10, diz que todos nós iremos comparecer perante o Bema, o tribunal de Cristo, para receber, para ser recompensado ou não, de acordo com o bem que nós tivermos feito enquanto nós somos cristãos. Você pensa nisso? Por isso, nós precisamos, como Mardoqueu, ele é um homem
uma figura amada pelos judeus, porque ele trabalhou para o bem dos judeus. Você trabalha para o bem da igreja? Ou você trabalha para o mal da igreja? Lembra disso. Quando você levanta a sua voz para falar mal de alguém da igreja, por mais que você esteja bravo com essa pessoa, você está falando mal da igreja. Quem se levanta contra a igreja, tem Deus como inimigo. Cuidado. Faça o bem, faça o que é certo, procure honrar a Deus. Se você está vivendo em pecado, Deus vai deixar. Ele vai dar corda para você. Mas uma hora a corda acaba. E você vai ser enforcado. Por isso Ele nos chama para arrepender. Para que a nossa vida esteja na presença dEle. E por último, Deus controla e usa os eventos naturais. Portanto, nada acontece por acaso. Não existe sorte no reino de Deus. Não existe azar. Tudo que acontece está debaixo da soberania de Deus. Decisões políticas, planos, até mesmo planos contra a igreja, tudo está debaixo da soberania de Deus. E somente um Deus soberano tem poder para reverter circunstâncias, momentos, porque Ele zela pelo seu povo. Ele zela por você. Amém? Que Deus nos abençoe.